Nós agradecemos imensamente as duas falas e queria aproveitar para ler aqui algumas contribuições que chegaram até nós através do canal E-Cidadania, da audiência interativa. Lairi Tedia Silva, lairitrajano@hotmail.com, na Bahia. Ela diz: gostaria de saber qual o motivo da resistência de grupos da segurança pública em reconhecer a importância dos peritos papiloscopistas. Eles poderiam colaborar na identificação de muitos jovens desaparecidos, seja em situações de crimes de Estado ou crimes organizados. Também, ainda Larite diz: gostaria de contribuir com essa matéria que fala sobre a importância dos peritos técnicos em crimes desse tipo. Secretário de Justiça alerta para que não ande sozinho. Ela vai dando uma matéria. Também, ainda, Lairi, colaboração para a audiência com uma matéria sobre a importância da identificação para evitar casos de desaparecimento de jovens. Ainda, Lairi, estruturar as polícias e desburocratizá-la, melhorando a qualificação, tirando os policiais de trabalhos cartoriais e administrativos, assim como investir em transparência das ações e na inteligência policial. Por que não se faz isso no Brasil? Lairi é da Bahia e, acompanhando a nossa audiência, colocou 4 questões. Cidadão via Alô Senado, no Distrito Federal, Faisal Metni Júnior, Rio de Janeiro. O cidadão afirma que os jovens de comunidades carentes, tanto o agressor quanto o agredido, são vítimas das circunstâncias do tráfico de drogas. José Jeová dos Santos Júnior, Rio Grande do Norte. Sou oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A minha pergunta é dirigida ao Dr. Soares. As polícias militares, com seus valores, disciplina e hierarquia, não poderiam ser integradas em uma política preventiva de resgate de valores junto à juventude? Exemplo, colégios militares, acampamento de instrução para jovens, etc. Ficam aqui as contribuições e as perguntas para que sejam respondidas pelos nossos debatedores. Eu também queria fazer algumas perguntas para servir também ao relatório do nosso companheiro senador Lindbergh, que, tendo um compromisso, neste momento teve que se retirar e deu aqui algumas das contribuições daquilo que ele gostaria de ver respondido. Eu quero dirigir a Júlio Jacobo, aos dois, mas como os senhores veem um futuro cenário brasileiro com encarceramento de jovens menores de 18 anos? Os senhores acreditam que a medida trará impactos nos índices da criminalidade? Quais seriam as consequências do encarceramento precoce desses indivíduos em processo de desenvolvimento biopsicológico? Mais uma. Que medidas efetivas devem e podem ser adotadas, isso para Luiz Eduardo, para afastar crianças e adolescentes da violência precoce? Também, para o doutor Luiz Eduardo, não raro os órgãos de segurança pública fazem uso de força letal contra os jovens em suas ações de policiamento. Contudo, justificam os homicídios praticados com base nos chamados autos de resistência. Quais providências podem dar maior transparência às apurações e evitar esse tipo de conduta? O projeto de lei número 4.471 de 2012, que tramita na Câmara dos Deputados, está pronto para votação em plenário, cria regras rigorosas para apuração de mortes e lesões corporais decorrentes
das ações de agentes do Estado. A medida é um caminho satisfatório no sentido de minorar esse tipo de ocorrência? Para o professor Júlio, o mapa da violência, de 2015, destaca que o Brasil possui vasto arsenal de armas de fogo, circunstância que estaria relacionada ao aumento da mortalidade de jovens, como deveria ser uma política efetiva de desarmamento no país. Vou acrescentar mais uma pergunta. Considerando serem os jovens, para os dois, as principais vítimas da violência no país, qual sua opinião a respeito da política de enfrentamento ao tráfico de drogas? Esta é uma estratégia fracassada? Qual seria a principal causa do assassinato de jovens no país? Há uma distinção entre esta causa entre os Estados federados? Paro por aqui. Proponho no máximo de 10 minutos para cada resposta. Se for necessário, nós ampliamos o tempo. Quem quer começar? Sugestão, Jacobo do Dr. Luiz Eduardo. Aí o professor depois fecha, né? Tá certo. São muitas questões muito difíceis. Eu vou começar pelo senhor José Jeová dos Santos, que é oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eu fico muito feliz em saber que o senhor concorda com a ideia de que a prevenção é o melhor caminho e que as polícias todas devem se orientar, sobretudo, na medida do possível, para a prevenção. As políticas públicas mais inteligentes são as que previnem, e eu fico muito feliz que o senhor tenha essa percepção. Entretanto, eu não sei se as sugestões às quais o senhor alude seriam exatamente as mais adequadas, porque muitas vezes, ainda que na experiência do senhor, e eu a respeito, evidentemente, disciplina esteja associada ao culto aos valores, não necessariamente essa é a equação que se aplica de modo universal. Há outras formas de consolidação de valor, dos valores de respeito, de convívio, de compaixão, de solidariedade, cooperação, etc., respeito à liberdade, à diversidade, etc. E nós podemos explorar essa pluralidade. Eu acho que as formas de educação podem se renovar, devem se renovar, e elas, eu creio que serão tão mais eficientes quanto mais nós ouvirmos os próprios jovens, levarmos em conta o seu imaginário, a sua sensibilidade e as suas experiências. O senador Lindbergh deixou várias questões que são muito importantes e que são talvez maiores do que a possibilidade de resposta nesse nosso encontro. De toda maneira, eu faria algumas observações reunindo as questões, o conjunto das perguntas e buscando alguns fios de articulação. No Estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2014, houve 10.699 mortes provocadas por ações policiais. 10.699. Quando nós dizemos que no Brasil há 6 mortes provocadas por ação policial por dia, todos nos surpreendemos, mas esse número, de alguma maneira, simbolicamente, parece pequeno. Na comunicação, o símbolo pesa. É melhor tomar um caso específico e projetar essa realidade retrospectivamente até o ano de 2003, por exemplo, para lhes dar a dimensão da magnitude do que nós estamos falando. Nós não estamos falando em desvios de conduta individuais, eventuais, casuais. Nós estamos falando de um padrão institucionalizado. Por que institucionalizado? Porque se reitera, se reproduz de forma, inclusive, previsível. Né? Podemos calcular
os movimentos dos números, porque eles variam, se elevam, se reduzem, mas numa magnitude espantosa. 10.699, senador, entre 2003 e 2014. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi vários comunicados pelo celular, mas não tive possibilidade de obter esclarecimentos. Eu saí do Rio muito cedo. Amigos meus pedindo que eu já falasse sobre o caso do Rafael, supostamente assassinado pela polícia hoje no Rio de Janeiro, amigo de amigos meus, etc. Um rapaz morador de favela, trabalhador, entregador de pizza. Eu não tenho mais informações, mais elementos, não tive tempo para qualquer levantamento. Mas é só uma nota pessoal de um pequeno caso, pequeno, porém incomensurável, porque é uma vida humana, que nos assombra, que nos acompanha no dia a dia no Rio de Janeiro. Isso é uma tragédia e é absolutamente inaceitável. Morrem policiais também, numa quantidade muito superior à da média dos países, e nós estamos, portanto, diante de um problema muito grave. São jovens também. Quem são esses policiais que matam e que morrem? Eles são irmãos, eles provêm das mesmas áreas, né, dos mesmos territórios vulneráveis, frequentemente têm a mesma cor, né? E aquilo que eu chamei do genocídio do jovem negro nas favelas, nas periferias, chega a atingir frequentemente policiais também, trabalhadores, cidadãos policiais. Uma procuradora do Estado do Rio de Janeiro, corajosa, audaciosa, propôs um TAC, o termo de ajuste de conduta, ao governo do Estado do Rio, verificando que as condições de atuação dos policiais nas UPPs era inaceitável, era subhumana, e o que estava sendo perpetrado era inaceitável também com a sociedade local. Isso não teve grande visibilidade, nós precisamos discutir esse caso em detalhes, porque é exemplar e pode abrir caminhos para formas inovadoras de controle externo. Mas o fato é que essa procuradora narra a situação que encontrou nas UPPs, depois de várias denúncias de policiais, ela foi visitá-los e narra a situação usando os seguintes termos. Os policiais trabalhavam em situação análoga à da escravidão. Não é nenhum militante de movimentos radicais, uma procuradora que examinou uma situação concreta. Essas situações absurdas envolviam desrespeito a tempo de trabalho, inclusive considerando-se o tempo extra, condições sanitárias abjetas, de alimentação precaríssimas, de treinamento, de defesa, temperaturas desumanas, equipamentos que não funcionam. Isso tudo submetido à pressão do risco e à pressão psicológica que advém com a proximidade, a vizinhança do risco. Como solicitar desses policiais respeito aos direitos humanos se os seus próprios estão sendo violados sistematicamente? E por que é que se aceita esse nível de exploração da força de trabalho? Por que é que um trabalhador convive, ainda que indignado, com essa situação? Porque é militar. Porque se levantar a voz, denunciar essa situação e se recusar a cumprir mais uma jornada de trabalho, ele será preso sem direito à defesa, porque o regimento disciplinar assim determina. Portanto, a natureza militar da nossa instituição ostensiva, policiamento ostensivo, se converteu num instrumento de superexploração da força de trabalho, que é um dos fatores conducentes à própria violência policial. Enfim, nós temos que refundar as nossas instituições, levando em conta múltiplos aspectos, né? As condições de trabalho, as condições organizacionais dos trabalhadores, cidadãos policiais e, por outro lado, a situação em que vivem as populações nos territórios mais vulneráveis, particularmente os jovens, frequentemente estigmatizados e vítimas desse processo que é criminoso. Uma coisa é nós falarmos do crime perpetrado por indivíduos, isso é repulsivo, inaceitável. Mas outra coisa, ainda mais grave, é falar do crime perpetrado pelo Estado sistematicamente, como política. Não é uma política consciente, uma política explícita, vamos exterminar esse grupo social.
Mas é o que se depreende da análise histórica, da análise dos dados, é o que se depreende da leitura dos mapas aos quais tem se devotado a competência do professor Jacobo. Portanto, se o senador me pergunta o que fazer, eu diria, nós temos de atuar, me parece, de forma muito profunda e intensa em duas áreas simultaneamente. Refundando as instituições da segurança pública e a arquitetura institucional da segurança pública da justiça criminal. Há aí uma adaptação à situação democrática que exige muito investimento. Essa é uma política de longo prazo, vai implicar a alteração do artigo 144 da Constituição. Em algum momento nós temos de dar o primeiro passo e temos de prosseguir, porque um passo, ainda que seja diminuto, é indispensável para que o caminho se realize e se cumpra. Por outro lado, iniciativas sociais que têm de partir de um espírito consensual que está muito distante de nós e cada vez mais distante, para além de partidos, disputas ideológicas e eleitorais e de disputas políticas menores. Um reconhecimento do conjunto dos atores políticos e sociais de que essa é uma tragédia que merece uma ação consensual convergente. E isso envolve a primeira infância, o fim da evasão, o controle severo da evasão escolar, o investimento profundo, a sério nesse processo e, sobretudo, a percepção de que não é com a repressão que nós vamos vencer essa situação, mas é com uma disputa positiva, propositiva e construtiva. Se os jovens, eu dizia, atendem ao chamado do recrutamento desses grupos criminosos porque obtêm de lá algum benefício, ainda que ele seja destrutivo e autodestrutivo, nós devemos entender essa dinâmica, compreender quais são esses benefícios subjetivos e objetivos e responder oferecendo a esses jovens os mesmos benefícios e outros com sentido invertido, positivo, construtivo. Essa disputa é a disputa que nos conduzirá a um resultado positivo, como todas as boas experiências no Brasil e fora do Brasil têm demonstrado. E não é a invasão bélica, a destruição física, o aprisionamento que vai reproduzir a violência por meio da institucionalidade. O Ministério Público tem por papel constitucional exercer o controle externo da atividade policial. E eu tenho certeza que os meus amigos do MP reconhecerão que isso tem sido feito de forma muito insuficiente, muito precária. De modo que, se o MP assumir, abraçar essa causa de fato, levando a sério, e compreendendo que não basta buscar os desvios de conduta individuais, mas é preciso reconhecer que há aí uma estrutura que se reproduz, que é preciso questionar, e que está na obrigação da sua instituição, obrigação constitucional, operar esse questionamento. E se nós formos capazes de reinventar, como sociedade, com a participação dos policiais, todo esse setor de modo a atualizá-lo, modernizá-lo, torná-lo transparente, com controle externo e orientado para a garantia de direitos para a vida, para o respeito aos direitos humanos, e se nós interviermos socialmente nessas várias dimensões, um trabalho multissetorial articulado a partir de um grande pacto para além dessas disputas ideológicas e políticas, etc., se nós operarmos dessa forma, investirmos nesse mutirão pela civilidade, pela democracia, pela justiça, pela vida, eu tenho certeza que nós avançaremos e que o próximo mapa, um dia, algum mapa do professor Jacobo nos trará boas notícias. Muito obrigado.